Olá, galera do nosso canal, chegando mais uma aula, mais um entretenimento para você, mais conhecimento para vocês. Galera do 8º ano, levando hoje todo o conteúdo, toda a proposta curricular, baseado aí, nosso planejamento sempre baseado na BNCC, na proposta curricular, certo? Nossa proposta curricular sempre baseada na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá certo? E dando continuidade ao nosso assunto, nós ficamos aí, na nossa última aula, nós vimos aí as orações, os períodos que eles podem se apresentar, os períodos compostos em período composto por coordenação e por subordinação. Vou recapitular rapidinho só para vocês lembrarem. Período composto por coordenação, as orações coordenadas são aquelas que têm os seus sentidos independentes, ou seja, uma oração não precisa da outra oração. Coordenadas. Orações subordinadas são aquelas em que uma oração é subordinada a outra, ou seja, a segunda oração ela precisa da outra oração, certo? E hoje nós vamos estudar especificamente as orações coordenadas, certo, galerinha? Primeiro vamos adentrar nas orações coordenadas. Como eu já disse a vocês, as orações coordenadas elas se dividem em dois grupos. Orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Vamos entender que palavras são essas, Marcos? Eu estou de puxar meus cabelos sem saber o que é isso. Isso é um bicho, é um demônio, isso é... Nada disso, cuidado, nada disso, tá bom? Desculpa a palavra aí, tá bom? Mas não é nada disso. Orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que não possuem conectivos, ou seja, não possuem uma conjunção. Comprei um livro, levei para casa. Observe, comprei um livro, levei para casa. Quem são os verbos nessa frase? Comprei e levei. Não existe um conectivo que está unindo estas duas orações. Conectivo, a palavra já está dizendo, é para conectar. Conjunção, ela tem o valor, ela tem a função de unir orações. Quando não possui um conectivo na frase, quando não possui um conectivo, ou seja, uma conjunção, conectivo e conjunção é a mesma coisa. Quando não possui um conectivo, uma conjunção na frase para unir, então nós temos uma oração coordenada assindética, porque não possui conectivo conjunção, certo? Agora vamos para a oração coordenada sindética. É o contrário, é quando tem um conectivo. A mesma frase, comprei um livro e levei para casa. Olha a diferençazinha, comprei um livro e levei para casa. Este izinho aí, ele é uma conjunção, ele é um conectivo. Ele tem a função de unir a primeira oração, que nós chamamos de oração principal, a segunda oração que nós definimos de oração coordenada sindética. Sindética por quê, Marcos? Porque tem um conectivo, porque tem uma conjunção, certo? Então as orações coordenadas se dividem em dois grandes grupos. Orações coordenadas assindéticas porque não tem conectivos e orações coordenadas sindéticas porque tem conectivo. As orações coordenadas sindéticas se subdividem, ou seja, se bipartem, se subdividem em 5 grupos. Vamos conhecer esses 5 grupos para vocês entrar nos detalhes melhor da coisa. Vamos lá? Vocês são detalhistas, eu também sou, né? Então vamos lá. As orações coordenadas sindéticas, elas se subdividem em 5. Sindética, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos entender cada uma delas. Lembrem-se, eu disse a vocês que as orações coordenadas sindéticas, elas possuem um conectivo. Então, eu vou dizer de novo aquela mesma oração. Comprei um livro e levei para casa. Lembre-se da aula passada. Cada verbo tem valor de uma oração. Comprei um livro é a primeira oração. E levei para casa é a segunda oração.
Esta primeira oração, nós vamos defini-la de oração principal. Por que oração principal? Porque elas têm o seu sentido independente. Uma não precisa da outra, se lembre-se disso. Por isso nós dizemos que ela é coordenada. Comprei um livro. Você, entende naturalmente esta frase. Comprei um livro e levei para casa. Você entende naturalmente esta frase. Uma não precisa da outra, tá certo? Então, a primeira oração, comprei um livro, é a oração principal. E levei para casa. Quem é o conectivo nesta frase? O I é o conectivo. Circula aí o Izinho para que você saiba quem é o conectivo. Então, esta conjunção, ela tem um valor de adição. Ela tem um valor de somar, de unir uma oração à outra, de junção. Então, a esta conjunção, nós dizemos que ela é chamada de conjunção aditiva. Então, esta segunda oração, e levei para casa, nós vamos dizer que é uma oração coordenada sindética aditiva. Por que aditiva, professor? Porque a conjunção i tem um valor de unir, de adição, certo? Por isso nós dizemos que é uma aditiva. Entendido? A primeira, aditiva, oração coordenada sindética aditiva. Vamos para a segunda. Oração coordenada sindética adversativa. Por que o nome adversativa, Marcos? Porque ela tem um valor, ela indica uma oposição, algo contrário. Fui ao cinema, mas não gostei do filme. Observe esta frase. Fui ao cinema, mas não gostei do filme. Quem é a oração principal? A oração principal vai ser sempre aquela que não tem o conectivo, certo? Para vocês entenderem. Fui ao cinema, é a oração principal. Mas não gostei do filme. Vai ser a oração coordenada sindética. Por que ela é sindética? Quero ouvir de todos vocês. Ela é sindética porque possui uma conjunção. E ela vai ser adversativa porque ela está dando uma ideia de que, gente? Contrário, você foi ao cinema, mas você não gostou do filme. Uma ideia de oposição, uma ideia de contrariedade, de adversidade, de algo contrário. Então, ela vai se classificar esta, mas não gostei do filme, de oração coordenada sindética adversativa. Para vocês lembrarem, as conjunções adversativas, as principais é mas, porém, todavia, portanto. Então, sempre que aparecer uma dessas conjunções, você já sabe que ela vai ser uma oração coordenada sindética adversativa, ok? Vamos agora para a alternativa. Por a palavra você já entende. Ela é alternativa porque dá a ideia de alternância, de escolha, certo? Eu digo a você a frase, tomava suco ou bebia refrigerante. Tomava suco ou bebia refrigerante. Quem é a primeira oração? Tomava suco, que nós chamamos de oração principal. Ou bebia refrigerante. Quem é o conectivo que está ligando as duas orações, turma legal? Ou. Este ou tem um valor de escolha. Ou você fazia uma coisa, ou você fazia outra. Então está lhe dando uma ideia de alternância, de escolha. Ou você faz isso, ou você faz isso. Então, nesta oração, a oração principal, tomava suco ou bebia refrigerante. Essa segunda oração, ou bebia refrigerante, vai se classificar como oração coordenada sindética alternativa. Alternativa por quê, professor? Porque está dando uma ideia de escolha, certo? As principais conjunções que indicam alternância é ou, ora, quer, são as principais conjunções que indicam que a oração vai ser alternativa, certo? Bora agora para as conclusivas. Quando é que você tem uma oração que indique uma oração conclusiva? Eu digo a frase,
Uma frase curta que é de um filósofo. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Nós temos dois verbos. Primeiro verbo, penso, já é uma oração. Logo existo. Penso, oração principal. Logo existo, oração, a outra oração que vai ser o quê? Que é o conectivo que está unindo as duas orações, logo. Então esse logo é que logo existo vai ser uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Por que conclusiva, Marcos? Porque você está dando uma ideia de conclusão. Você concluiu o seu pensamento. Penso, logo existo, certo? As principais conjunções, os principais conectivos que dão ideia de conclusão, nós temos logo, portanto, por fim, pois, então, são os principais conectivos, as principais conjunções que indicam a ideia de conclusão, certo? E a última, oração subordinada, oração coordenada sindética explicativa. A palavra já está dizendo, é quando dar uma ideia de uma explicação. Eu não fui para a escola porque estava doente. Eu não fui para a escola porque estava doente. Quem é a oração principal? Eu não fui para a escola. Qual a explicação que você não foi para a escola? Porque estava doente. Quem é o conectivo que está unindo uma oração à outra? Porque é o conectivo. Então, este porque estava doente vai ser a oração coordenada sindética explicativa, porque ela está explicando a primeira oração, certo? Então, aí nós concluímos as 5 orações coordenadas sindéticas. Então, hoje vamos recapitularmos nossa aula. Nós estudamos as orações coordenadas. Por que coordenadas? Porque tem sentido independente. Elas se dividem em 2 grandes grupos. Assindéticas, porque não possui conectivos e conjunções. Sindéticas, porque possui conjunções. As sindéticas se dividem em 5. São quais? Sindéticas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá certo? Esta é a nossa aula de hoje para o 8º ano. Fica aí o nosso abraço e nosso carinho. E saiba você que a educação é a arma que transforma, né, toda a sociedade. Então faça a educação valer, eu sei que vocês estão valendo. Forte abraço, fica com Deus e até nossa próxima aula.